cada vez mais comum vermos nas ruas bicicletas, patinetes e monociclos elétricos, ciclomotores, motonetas, overboards, que a gente pode traduzir como uma espécie de skate elétrico dividindo o espaço com automóveis e pedestres. Eles não se encaixam nas regras convencionais de trânsito, mas ao mesmo tempo circulam com os demais meios de transporte. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esses diferentes tipos de veículos e como a legislação brasileira trata do assunto. Antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. E para falar sobre como é a convivência entre esses diferentes tipos de veículos, eu converso com Arthur Moraes, doutor em transportes, e também com Lucas Sérvio, mestre em Direito e advogado especialista em Direito Civil. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Doutor Lucas, eu gostaria que o senhor começasse explicando qual é a legislação que trata especificamente desses veículos. Especificamente sobre esses veículos, a gente só tem uma resolução, que é a 996, né? Ela trata ali especificidades sobre esses meios de transporte, podemos colocar assim, né? Porque nem todos são motorizados. Então, ela traz ali definições de quem são eles, de como deverão ser tratados, mas ainda é muito raso. A gente não tem, por exemplo, uma citação no CTB, por exemplo, que é o Código Nacional de Trânsito, né, para tratar desses veículos. Então, eles estão relativamente contemplados, mas eles ainda fogem muito à regra de fiscalização, por exemplo, né? Então, aguarda-se aí um aperfeiçoamento, né? Tendo em vista que a gente busca cada vez mais meios de transporte limpos e que não acarrete tanto prejuízo ao trânsito e ao meio ambiente. Doutor Arthur, e como é que é a infraestrutura dessas cidades em relação a esses tipos de veículos? As cidades comportam bem esses veículos ou falta muito? A questão da infraestrutura, algumas cidades você já tem hoje uma malha cicloviária, certo? Que podem, as bicicletas elétricas podem utilizar. Mas ciclomotores vão estar no trânsito comum, junto com carro, com ônibus, com caminhão, mantendo o que diz que circular de forma ordeira, né? Principalmente a bicicleta elétrica pela direita, certo? Infelizmente, nós temos uma deficiência, na minha opinião, na legislação, que é essa questão dos corredores, que ainda utilizam, bicicleta elétrica vai utilizar, ciclomotores vão utilizar, que é muito perigoso, certo? Mas algumas cidades, como Brasília tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, uma malha cicloviária que dá para, principalmente a bicicleta elétrica, ser utilizada. Não é o ideal, porque nós ficamos muito tempo aqui no Brasil pensando bicicleta como lazer. E certo? É meio de transporte, né? Muita gente usa para trabalhar, estudar. Brasília era no Parque da Cidade que existia, no Rio de Janeiro na Orla, certo? Então era lazer. Agora já está espalhando pela cidade, certo? Então pode ser utilizado, mas ainda precisa fazer muito ainda. E esses outros veículos, eles podem usar a ciclovia, por exemplo, ou tem que estar na via tradicional com os carros? A bicicleta elétrica pode utilizar a ciclovia, certo? Porque ela tem uma limitação de até 32 km por hora, então ela pode utilizar a ciclovia. Os ciclomotores não, os ciclomotores têm que utilizar a via comum, certo? A rua. A bicicleta, dependendo, pode até utilizar, a bicicleta elétrica utilizar a rua também, mas tem que seguir as regras como se fosse uma bicicleta. Doutor Lucas, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito estabelece diferenças entre os meios de locomoção de duas rodas, como ciclomotores, bicicletas elétricas e autopropelidos. Primeiro, o que são os autopropelidos? Depois, quais são essas diferenças? São esses veículos de relativamente baixa velocidade, né? Os elétricos, a gente pode definir como os elétricos, por exemplo, né? Mas tem os a combustão também, esses pequenos motores que a gente coloca em bicicleta, né? A gente já consegue chamar de autopropelido. Mas agora, ultimamente, a gente vai no mercado, a gente encontra essas motocicletas quase, né? Em um valor até relativamente acessível, se eu parar a pensar, tipo R$12 mil, R$10 mil, né? Elas alcançam ali a 50, 60 por hora, né? Que eu acho muito rápido, né? Principalmente para o tamanho, para o formato, né?
E não estão aí. Eu lembro que até o Detran não estava conseguindo fiscalizar, multar e recolher, porque e às vezes assim, mas isso aqui recolhe PVA, não recolhe, né? Porque não É bem não confuso emplaca, ainda, né? não emplaca, entendeu? Então, igual o colega estava falando aqui, a gente precisa muito de legislação para isso, né? Para quantificar e fugir do artigo 5º, né, nessa questão, porque o famoso não sou obrigado, né? Se não está na lei, eu não tenho o que fazer. Então, realmente, como não está ali positivado, como a gente chama nas faculdades, né? Não está ali no preto e no branco, é complicado o Estado gerir essa questão. E como é que fica, doutor Arthur, essa questão da habilitação para pilotar um tipo de veículo desses? É exigido algum documento, algum curso? A bicicleta elétrica, não. Agora, já os ciclomotores, que são de até cilindrada de 50 centímetros cúbicos, aí você tem autorização de condução de ciclomotores, certo? Aí você precisa ser habilitado. Você pode ter habilitação A ou essa ACC. Bom, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse tema. Vamos conferir. Quais são as punições para quem dirige esse tipo de veículo sem habilitação? Doutor Lucas, existe uma previsão de punição para quem está aí num ciclomotor e não tem a permissão? Toda meio de condução que a gente usa sem habilitação. Por exemplo, muita gente não sabe que para jet ski precisa de autorização para pilotagem, né? O povo pensa que simplesmente porque está na água não, é quase uma moto, né, digamos assim. Então, para a bicicleta elétrica, não, né? Para os demais, como precisa dessa habilitação, o Estado prevê ali uma sanção. E falando na questão de segurança, doutor Arthur, a resolução do CONTRAN, ela especifica quais são os equipamentos obrigatórios que as pessoas têm que ter ao conduzir um veículo desses? Você tem para esses veículos, a bicicleta elétrica, os ciclomotores, você tem toda uma regulamentação do que é obrigatório, né? Por exemplo, a bicicleta, você precisa ter retrovisor, você precisa ter sinalizadores, certo? Agora, para a pessoa, para o condutor, os ciclomotores é capacete. Para a bicicleta elétrica, as resoluções anteriores, de 2013 e de 2022, falavam que era obrigatório a utilização do capacete de ciclista. A resolução de 2023 não tem isso para a bicicleta elétrica. Eu achava até uma incoerência anterior, porque é o seguinte, o ciclista não é obrigado a ter capacete. Se a bicicleta elétrica se assemelha, é considerado similar à bicicleta, então foi retirado a utilização do capacete, a obrigatoriedade. Porém, a necessidade é que se use o capacete. E o que se vê nas ruas, doutor Arthur? As pessoas estão mais conscientes aí da importância de ter o equipamento necessário, de andar no lugar certo, de se proteger e também de proteger o outro veículo? Infelizmente, não. Infelizmente, você não vê isso. Por exemplo, você vê muitos ciclistas, e até quem está com bicicleta elétrica, andando pela calçada. E andando pela calçada numa velocidade alta. Tá, dá para andar pela calçada? Não. Desde que você não ultrapasse, assim, né, na calçada, onde tem circulação de pedestres, desde que você não ultrapasse 6 km por hora. 6 km por hora, você está numa velocidade 50% a mais do que o pedestre. Que normalmente uma caminhada é de 4 km por hora. Então dá para você ter um controle. Agora, você passar 20 a 30 km por hora numa calçada, né, é muito perigoso. E a gente vê muito isso. Tá? Muita gente utilizando na calçada. Então, não há uma conscientização. E você vê muitos adultos, vamos falar assim, que têm carteira de habilitação, estudou o Código de Trânsito, sabe teoricamente, que tá correndo, né? Sabe que não pode fazer e faz. Não, mas porque eu estou de bicicleta. Porque eu estou numa bicicleta elétrica, eu não estou num carro. É a mesma coisa. A lei é igual para todos. Aqui, local de pedestre, desce e empurra. Certo? Está na calçada, desce e empurra. E a gente não vê isso. Infelizmente, falta muito, vamos dizer conscientização? Sim, mas falta cidadania, na minha opinião. Porque, olha só, por que você tem radar? Porque só a placa não resolve.
E a lei de trânsito não fala, ó, tem uma placa, por que eu olho a placa e não vou seguir? Por que eu tenho quebra-mola? Porque naquele local é para reduzir a velocidade. Adianta eu botar uma placa que reduz a velocidade? Não, Não. só quando a multa chega, né? Então vê que é uma questão de, eu sei que aquela placa de 80, a minha velocidade máxima é 80. Só que eu não vou. Aí coloca-se um radar para a pessoa andar dentro daquilo que foi regulamentado. Isso se aplica a todos os meios de transportes rodoviários. Tá? A falta de comprometimento com a segurança do motorista, do ciclista, do motociclista é muito grande. A culpa maior dos acidentes, se você pegar quase a totalidade dos acidentes, é uma infração de trânsito que deu errado. Excesso de velocidade, usou smartphone, bebeu, ultrapassou em local proibido, tudo isso é infração de trânsito. E pega essas 4 que eu falei, você vai pegar quase 90% dos acidentes de trânsito fatais que tem, certo? Então, a culpa maior é do motorista. A solução maior é o motorista, porque se ele cumprir, ele resolve. Ele acaba com o acidente de trânsito. Então, o que a gente vê hoje é realmente uma falta na minha opinião, de cidadania, de cumprimento de lei, de regra. Agora, eu não sei se eu posso só dar um complemento aqui rapidinho. Olha o que são reflexos, né? Eu sou professor de Direito do Trabalho e a gente está falando sobre transporte de bicicleta elétrica e afins. Olha como esse assunto se tornou relevante, a ponto de nós estarmos aqui falando sobre isso, muito em casa por causa da pandemia, que forçou muitas pessoas a trabalharem de bicicleta, tanto a bicicleta normal quanto a bicicleta elétrica, né? Então, assim, se antes já tínhamos esse volume de pessoas utilizando esses meios de condução, agora, em razão do trabalho por aplicativo, que seja, dobrou, triplicou, vamos procurar um estudo que fale mais precisamente a porcentagem, né? Mas hoje em dia é impossível você ir do trajeto A ao trajeto B sem ver 2 ou 3 ciclistas, que sejam de entrega de aplicativo ou não, né? E eu ainda não me lembro a vez que eu vi algum usando capacete ou algum tipo de proteção. Nem quem está trabalhando. Nem quem está trabalhando. Principalmente quem está trabalhando. Exato. Deveria, né? E eu não coloco a culpa, nesse caso, no ciclista. Eu coloco a culpa na empresa do aplicativo, né? Porque ela até entrega o isopor para ele carregar nas costas, mas o capacete e a joelheira não, né? Então ela está ali se utilizando uma mão de obra precarizada, né? Essa é a minha opinião como profissional, uma mão de obra precarizada. Ninguém quer estar em cima da bicicleta pedalando 40 km por dia para entregar a refeição, né? E ainda por cima está correndo risco no trânsito por causa disso. E falando em acidentes, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Que órgão fiscaliza o trânsito desse tipo de veículo? Doutor Arthur, quem é responsável por fiscalizar? Responsável por fiscalização de trânsito no município tem lá o seu agente, a sua secretaria, certo? Você tem no estado o Detran, certo? Você tem as polícias, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária nos estados e também a Polícia Militar. Todos que fazem a fiscalização do trânsito são responsáveis pela fiscalização também desses equipamentos, certo? Responsável pela fiscalização dos condutores desses equipamentos. Então, não altera nada, tá? Todos continuam da mesma forma. Todos os órgãos que são de fiscalização de trânsito é para tudo que está no trânsito. Todos os equipamentos, todas as pessoas que estão no trânsito, a responsabilidade são desses órgãos. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. O artigo 5º vai a um intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a legislação que trata do trânsito de bicicletas elétricas e convencionais, ciclomotores, motonetas, patinetes e monociclos elétricos, overboards. E eu continuo conversando sobre esse tema com Arthur Moraes, doutor em transportes, e com Lucas Sérvio, que é mestre em Direito e advogado especialista em Direito Civil. Doutor Arthur, essa popularização do uso desses veículos
né, menores, às vezes mais baratos ou não. Isso contribui para melhorar a questão do trânsito e também para o meio ambiente? Você melhora, sim, porque ele ocupa menos espaço, ele precisa de menos estacionamento, você não precisa destinar a área grande de estacionamento, você precisa de menos espaço de rolamento, tá? Mas o problema maior é a segurança. Tem que ter regras e tem que ter respeito para ter segurança. Elétrico ajuda no meio ambiente, certo? Quanto menos carro a combustão estiver circulando com combustível fóssil, melhor, certo? Você melhora a questão do meio ambiente, melhora a respiração da cidade, melhora tudo, tá? Mas eu friso o seguinte, não é só colocar essa quantidade maior de veículos ou desses equipamentos na via, certo? Sem regra, sem nada. Tem que ter regra e tem que ter comprometimento. E falando em regra, doutor Lucas, existe alguma previsão legal para as cidades se adaptarem, para ter uma infraestrutura que comporte esses veículos? A gente tem os planejamentos, né, urbanos, inclusive temos os planejamentos, mas as execuções realmente não acompanham os planejamentos, né? Eu sempre falo o seguinte, obra de mobilidade, quando ela começa, ela já está mais de década atrasada, necessitada. Então, tudo que você vê que está sendo feito, está fazendo ciclovia hoje. Não, essa ciclovia já era necessária há 10 anos atrás. O problema é esse, de você inchar as vias com veículos, né, antes da infraestrutura. E isso é o comum. A gente pode trazer esse exemplo para a questão dos carros elétricos, por exemplo, né? Nós temos aqui em Brasília incentivo a adquirir carros elétricos. O IPVA é grátis por 5 anos, não é isento por 5 anos, né? Mas onde é que eu carrego esse carro? Ok, eu vou contribuir aqui com a mobilidade urbana, com o meio ambiente, né? Vou adquirir um carro elétrico, né? Aí vou ter o IPVA isento aí por 5 anos, olha que beleza, que maravilha. Aí você tem que puxar se você mora em condomínio, você tem que puxar do seu relógio individual até a garagem a tomada para o seu carro. Já é uma coisa cara, né? Então a gente dá um incentivo para um lado, mas peca na infraestrutura para o outro, né? Então, complicado. Bom, nós vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre segurança viária no mundo. Entre 2010 e 2021, as mortes no trânsito diminuíram ligeiramente. É o que constata o último relatório da Organização Mundial da Saúde. No entanto, com mais de 2 mortes ocorrendo por minuto e mais de 3.200 por dia, os acidentes de trânsito continuam sendo a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos. O relatório revela que 53% de todas as mortes no trânsito são de usuários vulneráveis das vias, incluindo pedestres, condutores de veículos motorizados de 2 e 3 rodas, como motocicletas, ciclistas e usuários de dispositivos de micromobilidade, como as scooters, por exemplo. O documento constata ainda uma alarmante falta de progresso no avanço das leis e das normas de segurança no trânsito. Apenas 6 países possuem legislação que atende às melhores práticas da OMS para todos os fatores de risco. Doutor Arthur, esses dados são preocupantes. O que falta para poder diminuir também o número de acidentes, né, em relação a motos, bicicletas e esses veículos que nós estamos falando aqui? A segurança no trânsito, para você reduzir risco de acidente, são 3 pilares. É a engenharia, onde você tem a construção da via de forma correta, com pavimento correto e com sinalização que quem está no trânsito entenda a sinalização, certo? E ela seja... você não tem que interpretar a sinalização. Ela está lá a placa e você já sabe o que é aquilo, eu não tenho que interpretar. Você tem a educação, que são campanhas, que é você informar quem está no trânsito o que é seguro, a forma segura de se comportar no trânsito. E fiscalização. Quem não se conscientizou, quem não respeita, precisa de ser fiscalizado. E isso vale também para quem está
do outro lado conduzindo ali, né? Seja uma bicicleta, um patinete, né, doutor Lucas? O que fala a nossa legislação, a nossa jurisprudência? Vale nesses casos que o maior sempre protege o menor, né? A gente tem... Antes qual que era a disputa? Era o ônibus, o carro, a pessoa, né? Que era, agora aumentou sim, o número de atores, né? Aumentou, virou um musical. Né? Então a gente tem os ônibus, tem os carros de grande porte, tem os carros de pequeno porte, tem os carros de médio porte, moto, bicicleta e aí finalmente o pedestre. Né? E aí os veículos menores também autopropelidos. Então, ou seja, gente para todo lado e faltando regra para todo mundo, né? Porque as sanções são mínimas, assim, né? Principalmente quanto menor vai ficando o veículo, menor é a fiscalização, menor é a repressão do Estado ali no fato do equipamento, no excesso de velocidade, andar na calçada, né? Assim, porque, pessoal, imaginem, 20 km por hora, 15 km por hora, é muito rápido para o pedestre. Né? Então, você que está ali numa bicicleta elétrica, num patinete elétrico, ou com aqueles motorzinhos a gasolina que vai até 50 por hora, é muito rápido. Né? Então, falta muito essa questão da consciência. Gente, celular. Né? Hoje em dia tem os carros mais modernos, você consegue colocar ali no Bluetooth, você não fica com o celular na mão, né? Mas ainda tem gente que você está ali dirigindo e percebe que você vê que ele está com o telefone enfiado no ouvido. Ou na mão digitando, né? Digitando. Que é pior ainda. Isso divide a atenção muito, né? Eu vi um estudo agora tem um tempo atrás, eu não vou lembrar o número exato, mas assim, é mais de 40% da atenção que ele perde porque está mexendo no telefone. Vamos fazer vamos pegar não uma velocidade muito grande nem muito baixa, 72 km para arredondar. Vamos lembrar de física do primeiro ano do ensino médio. 72 km por hora são 20 metros por segundo. Se você lê uma mensagem durante 5 segundos, você anda 100 metros sem olhar para frente. Você anda um campo de futebol inteirinho sem olhar para frente, sem saber o que está acontecendo na sua frente. Olha, nós estamos falando de 5 segundos. Certo? Então, é muito rápido, né? É muito tempo, é muita distância que você não sabe o que está acontecendo. Agora é bom a gente lembrar que essa pessoa que provoca o acidente pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente, Isso, né, doutor Lucas? Porque assim, como eu costumo dar o exemplo em sala de aula, dinheiro é na justiça civil, né? No juizado especial, na vara civil. Responsabilidade criminal é só na vara criminal. Para a gente terminar, doutor Arthur, como é que está a implementação da política de mobilidade urbana desde 2012? Você tem alguns locais, a questão da ciclovia melhorou. Você tem alguns locais que tem projetos bons de metrô, tem projetos de corredores de ônibus, certo? Mas ainda a gente continua com aquela ideia de expansão de vias, duplicação de via, criação de... Quanto mais você duplica via, cria via, mais você coloca carro. Então nós temos que inverter isso, como muitos países fizeram. Inverter. Gastar menos com carro, infraestrutura para carro, e mais com transporte coletivo. Ah, mas o transporte coletivo não é bom. Não é bom porque não bota dinheiro. Eu vou para a Europa, eu vou lá em Paris, tem metrô para todo lado, Londres tem metrô para todo lado, tem não sei... Quanto que dinheiro que é colocado? Ou você acha que só o que é pago na tarifa é o que vai para o... Não é, tem um subsídio, é subsidiado, certo? Então é o seguinte, parar de investir em carro e começar a investir em transporte coletivo. E melhorar a infraestrutura para esses veículos menores que a gente falou aqui, né? Exatamente, esses veículos menores precisam ter a sua infraestrutura para ter segurança. Bom, a gente tinha muito mais a discutir, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Arthur, doutor Lucas, muito obrigada pela participação aqui, pelos esclarecimentos. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!